16, versículo 15. Amém. E que por todo mundo entregar o evangelho a toda criatura. Mas até eu que sou criança tenho que pregar o evangelho? Tenho? Tenho sim. Mas será que ainda existe alguém precisando ouvir a palavra de Deus nesse mundo tão grande? Existe? Será que existe mesmo? Fazer missões é importante ou não? É uma coisa que veio para a cabeça dos irmãos ou foi a palavra de Deus que nos ensina? Quem disse isso para a gente? De por todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. Sabe quem foi? Jesus. Então é uma missão para toda a igreja. Para a igreja, não é igreja? Para cada criança, sabia? E a gente vai ver hoje como é importante falar do amor de Deus. E como existem crianças que precisam ouvir a palavra de Deus, sabia? E sabe onde estão as crianças? No colégio que a gente estuda, na rua que a gente mora, na escola, muito bem. Na escola dominical, nós estamos visitando, né? Vamos lá. Olha só, olha comigo o título da história. Um milagre para Magda. Mas qual seria o milagre que Magda precisava? Será que Magda precisava de uma casa? Um carro? Será que Magda precisava de muito dinheiro? Não, Magda precisava de uma coisa mais importante do que isso. Vamos prestar atenção para ver o que ela precisava? Vamos ver. Mas quem era Magda? Magda era uma criança muito pobre, sabia? Era uma criança que precisava muito de ajuda. Tinha dias que Magda estava em casa que ela não tinha o que comer. Olha só que triste. E sabe o que Magda fazia para ajudar os seus pais? Ela apanhava papelão nas ruas, garrafas, latinhas para poder vender, para que o dinheiro pudesse ajudar a sua família. Tinha dias que Magda chegava em casa e não tinha nada para Magda comer. Olha só que triste. Tinha dias que ela ia dormir e só tinha tomado uma xícara de café. Aí Magda olha para a rua com seu irmãozinho mais novo para catar papelão, garrafa, latinha, para poder ajudar a sua família. Olha só. E além disso, Magda tinha um comportamento horrível. Magda gostava de mentir, de falar coisas feias. E os seus pais não lhe davam atenção. Olha só que triste. Ela mal via os seus pais, que eles quase não estavam em casa. Quando via, eles não davam um abraço nela, não diziam para ela quanto eles a amavam. E Magda cresceu dessa forma. Uma criança que cresceu assim, ó, triste, cheia de rancor no seu coração. E aí Magda apanhava pelas coisas da rua para vender. E ela gostava muito de ir ao supermercado. Porque quando ela ia para o supermercado, as pessoas davam muito papelão para ela vender. E ainda tinha outra coisa que ela fazia. Ela roubava lanche das prateleiras do mercado. Isso é certo? Olha só que feio. Ela mentia, roubava, falava coisa feia e para completar ela brigava com o povo da rua, com as outras
roxo, certo? E Magda lá, bem atento ali. E aquela professora começou a explicar. Eu vou mostrar as cores para vocês, tá certo? E aquela professora mostrou a primeira cor. Olha só a primeira cor. Que cor é essa? Amarelo, né? Aí aquela professora disse assim, ó. Sabe o que significa a cor amarela? A cor amarela mostra o cuidado que Deus tem conosco. Que Deus criou o sol bem lindo para iluminar o nosso dia. Que Ele criou o céu azulzinho. Que Ele nos deu a vida. E que Ele nos ama assim do jeito que nós somos. Deus ama o baixinho. Deus ama o alto. Ama quem é magrinho, quem é gordinho. Quem tem o cabelo cacheado, quem tem o cabelo liso. Deus faz distinção de cor. Faz? Então a cor amarela mostra o cuidado e o amor de. A cor amarela mostra o quê? E aí aquela tia continuou a ensinar para a criança. E aquelas crianças que estavam ali continuou a falar. E ela virou a página do livro e mostrou outra cor. Que cor é essa? Não, assim que passa, eu vou bem escura, porque tá passando o tempo bem rápido. Tá tudo o que aí? Tudo preto, né? Tá tudo escuro, não é? E aquela professora mostrou a cor preta. E a cor preta, o que quer dizer? Aí Magda ficou lá prestando atenção, querendo saber o que é aquela cor preta. Muito bem. O coração cheio de pecado. O coração que não tem Jesus. O coração triste que vive a vida de pecado. A vida mentindo. Fazendo coisas que não agradam a Deus. E era assim que estava o coração de Magda? Era cheio de quê? De pé? Estava preto. E que a professora começou a falar. E Magda lá, bem atenta, bem caladinha, prestando atenção à palavra de Deus. E Deus falou lá no coração de Magda. Aí a professora mostrou outra cor. Que cor é essa? Aí a professora falou assim: sabe, crianças, o que significa a cor vermelha? A cor vermelha simboliza o sangue de Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Olha só que lindo. Morreu sem ter nenhum pecado pelo meu pecado,